Bom dia, meninos! Então, nessa videoaula eu vou dar algumas instruções a vocês sobre como escrever uma das partes mais importantes do seu projeto de pesquisa, que é a sua metodologia. Então, nós vamos entender passo a passo como organizar o nosso trabalho metodologicamente, explicando como o trabalho foi realizado, como os nossos dados foram coletados e de que forma eles foram discutidos, ok? Então vamos lá. Vocês já aprenderam o que é uma pesquisa quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto à abordagem, quanto aos procedimentos. Mas quando eu vou escrever a minha metodologia, é fundamental que eu resgate esses conceitos. Então, dependendo do meu assunto de pesquisa, eu vou trazer um tipo de pesquisa quanto à natureza, que pode ser básica ou aplicada. E aí vale recorrer às videoaulas que já estão postadas, para que você entenda em qual desses formatos a sua pesquisa se aplica. Você vai explicar que a sua pesquisa se enquadra no formato A ou B e trazer o conceito deste tipo de pesquisa quanto à natureza. Logo em seguida, você fará a mesma coisa quanto aos objetivos da sua pesquisa. Lembrando que nós temos 3 tipos de pesquisa quanto aos objetivos, ou alguns autores também chamam de quanto ao caráter: exploratória, descritiva ou explicativa. Também tem videoaula aí explicando a diferença entre cada um deles. Coloque o tipo de pesquisa que o seu trabalho se enquadra quanto aos objetivos e traga o conceito, fazendo a referência segundo as normas técnicas que você utilizar para o seu trabalho. Depois você vai explicar como esse trabalho vai ser analisado segundo a abordagem, que pode ser qualitativa ou quantitativa ou ainda mista, de natureza qual e quantitativa. Também você precisa trazer o conceito segundo autores de metodologia de pesquisa. E por fim, quanto aos procedimentos, que tipo de pesquisa é? É uma pesquisa ex post facto? É uma pesquisa do tipo levantamento de dados? É uma pesquisa do tipo estudo de caso? Traga o conceito do tipo de pesquisa que você escolheu para responder ao seu objeto de pesquisa, fazendo as devidas referências. E aí nós vamos depois para o delineamento da pesquisa. O que é delinear uma pesquisa? É descrever o desenho metodológico que você vai utilizar para realizar a sua investigação. Neste desenho metodológico, você precisa contemplar os procedimentos. O que são os procedimentos? É uma descrição passo a passo de como sua pesquisa será desenvolvida. Aqui você deve informar quando os dados serão coletados e com qual técnica. Aqui também é importante a gente informar sobre a amostragem. O que é uma amostragem? O processo pelo qual você escolheu a sua amostra. Ou seja, como você chegou na definição dos indivíduos que devem compor a sua amostra? Quais os critérios de inclusão e exclusão que foram determinados para que você chegasse a esse grupo que participou dessa investigação? Na sequência, você vai precisar explicar os recursos e materiais utilizados. Se foram recursos materiais, que tipo de equipamento você usou para coletar dados? Ou você desenvolveu algum tipo de instrumento, do tipo um questionário? Ou, se foi numa abordagem qualitativa, um roteiro de entrevista? Traga essa explicação. Ainda, se você utilizou recursos humanos, por exemplo, foram convidados experimentadores para acompanharem o processo de desenvolvimento do projeto. Tudo isso precisa estar descrito na sua metodologia. Depois você vai precisar explicar como seus dados vão ser analisados. Se for uma abordagem qualitativa, você pode fazer uma análise do discurso, uma análise de conteúdo. Se for uma abordagem quantitativa, você pode fazer uma análise estatística, inferencial, paramétrica, comparativa. Depende do seu objeto. Então você vai precisar explicar aqui como você vai analisar os dados e quais os softwares que você vai utilizar para analisar esses dados. Se for qualitativa, por exemplo, você pode utilizar um software chamado
ir à Mutec para fazer uma análise qualitativa, ou o Alcestes. Se for uma abordagem quantitativa, você pode usar o Biostat, o SPSS, o R, que são softwares estatísticos. E por fim, depois que você tiver coletado os seus dados, analisado os dados, você vai precisar discuti-los. É aqui que você discute os resultados que você alcançou com a sua pesquisa, resgatando os objetivos geral e específicos. O seu desenho metodológico, ele precisa ser responsável por responder a esses objetivos. Se com o seu desenho metodológico esses objetivos não forem respondidos, você não cumpriu a questão central da realização do seu projeto. Você não resolveu o seu problema de pesquisa. Então você precisa fazer esse resgate. Então aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de um trabalho para que vocês entendam como escrever a metodologia. Esse é um trabalho chamado Contexto e Consumo, a influência sobre o comportamento de consumo de bens de luxo falsificados. Vamos aqui à metodologia, para que vocês entendam como ela foi escrita. Aqui. Começa se escrevendo: esta é uma pesquisa de caráter exploratório quanto aos objetivos que, segundo Gil 2008, visa estabelecer critérios e oferecer informações sobre o objeto da investigação. Sobre o objeto da investigação. A fim de proporcionar maior familiaridade com o problema, explicá-lo, ou seja, neste estudo, o comportamento dos consumidores de bens de luxo falsificados. A abordagem da pesquisa configura-se com caráter quantitativo, atendo-se a dados estatísticos estruturados, o que não impede a análise qualitativa dos resultados. Contará com metodologia descritiva quanto à interpretação, sendo realizadas análises e a interpretação dos dados através do software StatPlus para a Mac versão 2020, coletados através do método quase experimental, escolhido para os procedimentos, uma vez que a investigação ocorre em condições que não possibilitam completo controle, segundo Gil 2002. Já que o procedimento é realizado pela internet, utilizando a plataforma Jotform para a construção dos instrumentos e recebimento dos dados. O conceito de pesquisa científica, de forma ampla, está relacionado à pesquisa experimental, uma vez que ela traz resultados objetivos para a sociedade. Vale ressaltar que esta pesquisa compõe uma série de estudos da pesquisadora sobre a temática, a partir de sua tese de doutoramento defendida em 2016. Aí a gente vem para o delineamento experimental, olha aqui, ó, onde nós vamos explicando passo a passo como o projeto foi desenvolvido. Então aqui, para a realização do quase experimento foram criados anúncios, cards sobre a pesquisa e postados em redes sociais, Instagram e WhatsApp, informando que tratava-se de uma pesquisa acerca do universo do luxo, no formato de anúncios patrocinados e veiculados durante os meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. A configuração dos anúncios selecionou um público interessado em mercados de luxo, homens e mulheres, a um raio de até 1.000 km do Distrito Federal. Ao clicar no link, o participante era direcionado para um de 3 sites construídos na plataforma Wix, que ficaram online apenas durante o período de coleta de dados, tendo sido retirados do ar no final do mês de fevereiro de 2020. Todos os sites traziam na home o termo de consentimento livre esclarecido. Caso concordasse, clicando no link, o participante imediatamente acessava o questionário. Caso não concordasse, era direcionado para uma mensagem de agradecimento. Os sites apresentavam páginas de ambientes de respostas contextualizadas a que o usuário era exposto durante o responder da pesquisa, com questões referentes à aquisição de produtos do mercado do luxo, sob a informação de não originalidade. Porém, os questionários, instrumentos de coleta de dados eram idênticos.
propiciando então a comparação entre os grupos conforme configuração a seguir. E aí nós vamos explicando aqui como era a configuração de cada um desses ambientes onde os dados foram coletados. Vou mostrar para vocês aqui os apêndices para que vocês entendam. Deixa eu abrir aqui os apêndices para que vocês entendam. Então, esse é o delineamento experimental. Havia um direcionamento quando as pessoas clicavam no anúncio nas redes sociais. Elas eram direcionadas então para um site de coleta de dados. A primeira página do site era idêntica e continha o termo de consentimento livre esclarecido. As páginas internas eram diferentes. Por quê? Porque nós fizemos anúncios direcionados para 3 grupos distintos. O primeiro grupo era um site contextualizado para ambientes luxuosos. O segundo grupo era um site contextualizado para fotos aversivas e ambientes aversivos. E um terceiro grupo era um ambiente neutro de respostas. Então, haviam postagens de anúncios diferentes, cada anúncio linkado com uma dessas 3 condições aqui. Então, essa era a carinha que as pessoas viam quando iam responder ao questionário. Esse era o anúncio nas redes sociais. Quando a pessoa clicava aqui, era direcionado para um site. Todos os sites tinham a mesma cara, a mesma home. O que os diferenciavam eram as páginas internas de resposta. O primeiro site contextualizado para o mercado do luxo. O segundo site relacionado à criminalidade envolvendo a compra de falsificação. E o terceiro site ambiente neutro. Eu não vou discutir com vocês aqui os resultados, tá? Mas para que vocês entendam. Então é fundamental que a sua metodologia esteja clara, contendo todas as informações necessárias ao leitor para uma perfeita compreensão de como o projeto foi desenvolvido, quais são os procedimentos adotados, quais são os recursos que você utilizou, como você conseguiu chegar nesse número de respondentes, quais os critérios que você adotou para que esses respondentes compusessem a sua amostra, como seus resultados devem ser analisados e como eles serão discutidos. Agora é com vocês. Bom trabalho!